Irmãos, antes de fazermos a leitura, eu gostaria de iniciar trazendo uma história, trazendo um pouco de uma biografia de um homem, e que ele tem uma frase muito conhecida de um dos seus discursos que diz: "Não tenho nada a oferecer, senão sangue, trabalhos, lágrimas e suor." Esse foi uma frase muito conhecida no discurso inaugural do primeiro-ministro do Reino Unido, em 1940, Winston Churchill. E ele falou essas palavras que impactaram aquela nação. De fato, esse homem ele foi uma grande liderança no enfrentamento entre os aliados contra o governo nazista, contra Hitler e a Alemanha nazista. Esse homem ele fez discursos memoráveis e até hoje o nome dele é guardado na história como um homem que tinha uma retórica esplêndida, um homem que tinha uma retórica que não tinha defeitos, um homem que discursava para multidões e aquelas pessoas eram maravilhadas com os seus discursos. E ele disse uma coisa, apenas com seus 22 anos de idade, ele disse uma coisa que ficou guardada em memória dele. Ele disse: "De todos os talentos concedidos aos homens, nenhum é tão precioso como a graça da oratória. Quem dela desfruta possui um poder mais duradouro do que o de um grande rei." Com base nisso, irmãos, com base nessa breve biografia, eu gostaria de trazer o tema da mensagem de hoje, que é o poder da palavra de Deus. Esse é o tema que nós vamos tratar nessa noite. O poder da palavra de Deus. Abra comigo, veja comigo em Jonas 3, verso 1 ao 5, que diz: "Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor." Com sua fronte, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Nós te pedimos, Senhor, nos ilumina nesse momento e fala aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e que nós possamos guardar, absorver essa palavra em nosso coração. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jonas estava sendo levado ao arrependimento. Jonas ele estava dentro do ventre de um grande peixe. E quando Deus ordena que aquele peixe vomite Jonas, Jonas estava ali sendo quebrantado pelo Senhor. Jonas já estava reconhecendo que a desobediência dele levou ele para o fundo do abismo. Ele percebeu que ele precisava se voltar para o Senhor. E isso, depois que ele faz aquela oração, a palavra do Senhor vem até ele. Ele percebeu que ele precisa falar aquilo que o Senhor lhe havia pedido, que ele não deveria fugir do Senhor. Então, Jonas ele começa a perceber que os planos de Deus não poderiam ser frustrados, que não adiantava ele fugir, não adiantava a rebeldia dele, porque Deus iria encurralá-lo pelas circunstâncias. Deus encurralou Jonas pelas circunstâncias e Deus, se ele continuasse a desobedecer, Deus iria encurralá-lo com as circunstâncias também. Iria continuar encurralando ele e ele iria continuar no fundo do poço. Então ele percebe que é melhor ele obedecer a Deus, porque ele fugir de Deus é algo tolo, é algo que não iria levá-lo a lugar algum. E ele não conseguiria fugir de Deus, porque os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus não são quebrados, não são desfeitos. Os planos de Deus são eternos e se cumprem. Deus não tem plano A, plano B e plano C. Deus ele tem apenas um plano e o plano dele é executado e cumprido conforme o seu querer.
mesmo que se levantem contra ele, mesmo que se rebelem contra ele, ele age por meio das circunstâncias e até os rebeldes se sujeitam a ele para fazer a sua vontade. E é isso que Jonas percebe. E Jonas começa a ser comovido, ser constrangido, a se arrepender do mal que tinha feito em desobedecer à palavra de Deus. E Jonas aqui, ele é lançado para fora do grande peixe. Jonas, após encerrar sua oração, ele é lançado para fora daquele grande peixe, entendendo que ele não pode fugir de Deus. Porque Deus busca os seus. Ele entende isso. Ele entende que não tem como fugir de Deus. E aqui nós vemos o texto dizer, olhe comigo para o verso 1 e verso 2 que diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, nós vamos tratar o primeiro tema dessa mensagem, o primeiro ponto dessa mensagem, o serviço da palavra. Apesar da desobediência, fuga e trabalho que Jonas deu, ele ainda era um profeta do Senhor. Por isso Deus iria usá-lo em favor da sua glória. Apesar de Jonas, Deus deseja usá-lo para levar a mensagem à cidade de Nínive. Apesar dos acontecimentos, Deus deseja usar Jonas para levar a palavra, a mensagem dele para aquela cidade, para a grande cidade de Nínive. E Deus vai até Jonas, e Deus fala com Jonas e diz, pedindo a ele que vá à cidade de Nínive, ordenando que ele vá à cidade de Nínive. Nós podemos ver isso no verso de número 1, onde a palavra do Senhor vai até Jonas. E a palavra do Senhor vai até Jonas. E quando a palavra do Senhor diz, vai a Jonas pela segunda vez, Deus diz a Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus poderia usar outro profeta, Deus poderia usar outra pessoa, mas Deus traz Jonas de volta e Deus usa Jonas. Apesar de Jonas, Deus quer ser glorificado pela vida dele. Apesar dele, Deus ainda quer ser glorificado por meio da vida de Jonas. E Deus vai a palavra de Deus até Jonas e diz, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Certamente Jonas, ele sabia que deveria obedecer a Deus, mas ele não estava obedecendo a Deus com todo o seu coração. Ele estava obedecendo a Deus simplesmente porque ele sabia que não tinha como fugir de Deus. Ele não estava obedecendo a Deus buscando favor para os ninivitas. Ele não estava obedecendo a Deus com boa vontade, querendo estar junto dos ninivitas. Ele estava obedecendo a Deus porque ele sabia que era o certo a se fazer e estava fazendo o certo. Mas ele não estava totalmente satisfeito em obedecer a Deus. No entanto, mesmo assim, a palavra de Deus vai até Jonas pela segunda vez e diz, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E diz o texto, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E é interessante, irmãos, que nós vemos aqui justamente isso. A mensagem não é a mensagem de Jonas. A mensagem não é a mensagem da opinião de Jonas, do querer de Jonas, mas é a mensagem do Senhor. O Senhor diz, proclama a mensagem que eu te digo. Não era o que Jonas queria dizer. Não era a opinião de Jonas diante das situações. Não era o que outra pessoa iria dizer, mas era a palavra de Deus. Deus conhece as sutilezas do diabo. Jonas tentou fugir. E a primeira das coisas que o diabo nos faz para nos tentar é tentar fugir da palavra de Deus, da vontade de Deus, desobedecer a Deus. E a segunda coisa que o diabo faz é tentar perverter a palavra de Deus. E por isso o Senhor é enfático em dizer, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não é a mensagem que você quer dizer. Não é a mensagem que outras pessoas disseram, mas é a mensagem que eu te digo. Deus enfatiza aqui novamente, a mensagem que Jonas deveria levar não era a mensagem dele, não era uma mensagem com alteração, mas era a palavra de Deus.
Jonas não era a fonte da mensagem, nem dono dela. Ele deveria ir a Nínive pregar, não o que queria, nem o que havia concebido em seu coração. Ele deveria ir pregar a palavra de Deus, conforme Deus havia lhe ordenado. Jonas era apenas um dispenseiro, ou seja, um garçom de Deus. A mensagem não se originava nele, mas no próprio Deus. O próprio Deus estava mandando Jonas enviar uma mensagem. E Jonas estava a serviço dessa palavra. Jonas não tinha o direito de alterar essa palavra. Jonas não tinha o direito de trocar essa palavra. Jonas não tinha o direito de falar o que quisesse, diminuir ou aumentar essa palavra, mas ele estava a serviço dessa palavra. Ele não poderia alterar a mensagem. Jonas não deveria levar a sua mensagem ou as suas ideias, mas levar a palavra de Deus. Ele estava a serviço da palavra. O mensageiro é chamado para ser um arauto, ou seja, alguém que proclama a mensagem do rei. Na monarquia, os arautos, eles iriam levar a mensagem do rei e eles não poderiam alterar aquela mensagem. Eles precisavam levar a mensagem da forma como o rei disse. Eles não poderiam distorcer, nem alterar, ou sequer esquecer a mensagem. Eles deveriam levar a mensagem conforme o rei disse. E é justamente isso, irmão, que Deus requer de Jonas, que ele leve a mensagem com fidelidade. É justamente isso que Deus requer de Jonas, que ele seja um arauto fiel, que ele não acrescente nem diminua nada na palavra, mas que ele leve a palavra de Deus com fidelidade. É justamente isso que Deus fala a Jonas. Não é a opinião de Jonas, não é o eu acho de Jonas, não é o eu quero de Jonas, é a palavra de Deus. É o que Deus falou. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas não poderia alterar aquela mensagem por conveniência. Jonas não poderia alterar aquela mensagem pelas suas opiniões, porque ele estava a serviço da mensagem. Ele não estava ali levando algo seu, mas ele estava a serviço da mensagem de Deus. Ele estava a serviço do próprio Deus, e por isso ele não poderia alterar, modificar essa mensagem. Ele deveria levar a mensagem conforme o Senhor falou, proclamou a ele. Eu gostaria de adentrar com os irmãos para o verso de número 4, trazendo agora mais um ponto, o segundo ponto dessa mensagem. As limitações do mensageiro. Observe comigo o verso de número 4, que diz: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, Jonas, além de desobediente, ele era um mensageiro que não estava do seu agrado fazer aquilo. Ele não estava com coração naquele serviço. A cidade de Nínive, ela tinha aproximadamente 100 quilômetros, o que seria aproximadamente de Alagoa Nova até o Cajá. Era uma grande cidade. E o verso 3 diz que essa cidade era muito importante para Deus e que ela se daria para percorrer essa cidade em torno de 3 dias. Diz o verso 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Jonas, ele com o coração endurecido, ele percorre aquela cidade de 3 dias em apenas um dia. Ele faz aquilo porque ele não está com o coração no serviço. A cidade de Nínive era grande e Jonas atravessa aquela cidade em torno de um dia. Jonas, ele vinha de um contexto que ele estava dentro de um ventre de um grande peixe. Com certeza Jonas não estava com uma boa aparência. Com certeza Jonas estava ferido, machucado, por estar naquelas condições. Jonas não tinha uma boa aparência, Jonas não tinha boa vontade de levar aquela mensagem. E diante desse texto, quando nós analisamos e vemos o contexto geográfico, só há uma opção para Jonas ter passado nessa cidade por um dia. Ou seja, Jonas estava todo de má aparência. Jonas passou na cidade gritando e correndo.
O que Jonas fez em um dia foi passar gritando e dizer: em 40 dias essa cidade será destruída. O que Jonas fez foi justamente isso. Jonas foi um mau pregador diante da mensagem que Deus enviou. Ele proclamou a mensagem com clareza. Ele foi fiel à mensagem, ele não distorceu a mensagem. Mas ele não se dispôs, porque o seu coração não estava em levar aquela mensagem. E ele faz isso no decorrer de um dia. Jonas passa simplesmente correndo diante da cidade e dizendo: Deus irá destruir a cidade em torno de 40 dias. É justamente isso que Jonas faz. Então hoje estamos aqui diante das limitações do mensageiro. Jonas, ele era limitado. O seu coração estava endurecido. Jonas, ele faz algo com rapidez, de qualquer jeito, com desleixo, apontando aqui as limitações humanas. O pouco caso que Jonas estava fazendo diante daquilo. Jonas, ele prega a palavra com muita limitação. Contudo, apesar disso, Deus usa aquela palavra porque era a sua palavra. E Jonas leva aquela palavra com fidelidade. E Deus age por meio daquela palavra. Observe comigo o verso de número 5. E esse é o último ponto que nós iremos tratar. O efeito da palavra de Deus. A palavra anunciada com fidelidade traz transformação, irmãos. Observe comigo o verso de número 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A palavra anunciada com fidelidade traz transformação. Não é a presunção do pregador, não é o método do mensageiro, capacidade intelectual, mas é o poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, há um efeito de transformação. Jonas, por mais que ele fez aquilo com maior desleixo, Deus é glorificado porque ele ainda pregou a palavra com fidelidade. Ele não distorceu aquilo que Deus queria falar para o povo de Nínive. E com isso, o povo ouve o que Jonas pregou. E o povo se arrepende dos seus pecados e proclama um jejum. Observe, irmãos, o povo, eles ouvem o que Jonas pregou. Mesmo Jonas sendo um desastre de mensageiro, mesmo assim o Senhor utiliza a sua pregação por ele ser fiel e pelo poder que há em sua palavra para que aquelas pessoas se arrependam. A mensagem que Jonas levava não era uma mensagem de autoajuda. A mensagem de Jonas levava não era uma mensagem que focava em trazer um emocionalismo. A mensagem que Jonas pregava não era uma mensagem com efeitos psicológicos para trazer alívio imediato. Não, Jonas pregava uma palavra de juízo. Além de Jonas estar pregando algo de maneira desleixada, em torno de um dia, e estar com uma má aparência, Jonas ainda pregava para aquelas pessoas uma palavra de juízo. Jonas dizia: o juízo de Deus está vindo. Era isso que Jonas estava dizendo. Deus irá destruir essa cidade em torno de 40 dias. O povo de Nínive era um povo da Síria. A cidade de Nínive estava na Síria. Era um povo que era conhecido pela sua brutalidade. Era um povo que era perverso. Era um povo que empalava os seus adversários. E Jonas, mesmo assim, ele leva essa mensagem que não era uma mensagem de conforto. Imagine-se, você está em sua casa, você está em sua cidade e passa uma pessoa dizendo que sua cidade será destruída. Certamente nós não queremos ouvir isso. Certamente os cidadãos de Nínive não queriam ouvir isso. Mas essa era a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que detém todo o poder. Jonas poderia alterar essa palavra. E dizer: eu acho que pode ser que o Senhor queira destruir essa cidade. Não foi isso que Jonas fez. Jonas alertou aquele povo com fidelidade. Porque o poder está na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho no evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. O poder está na palavra de Deus. O poder não está no mensageiro, mas na palavra de Deus. E Jonas, ele prega aquela palavra com fidelidade, não com achismos, não com opiniões, não com experiências místicas. Nada que não fosse a palavra de Deus. Nada que não fosse apenas a palavra de Deus. Jonas prega em Nínive a palavra de Deus, porque é ela que detém todo o poder. Tão somente ela tem poder para a salvação. Tão somente a palavra de Deus produz o efeito de transformação da vida do ser humano. Tão somente a palavra de Deus produz o efeito de trazer arrependimento, quebrantamento e transformação de vida. Não há estratégia humana, não há performance humana que possa fazer isso. Somente a palavra de Deus. Não há experiências sobrenaturais que possam fazer isso. Tão somente a palavra de Deus. Somente ela. É isso que os reformadores levantaram no século XVI, onde a palavra estava sendo pervertida, e um dos pontos da reforma é o sola escritura. Tão somente a escritura, nada além dela. Tão somente a palavra de Deus, sem acréscimos e sem reduções, sem alterações, sem performance. Tão somente a palavra de Deus. Porque somente ela que pode produzir um efeito que nada nesse mundo, nem nenhuma ciência, nem a tecnologia, nem nada pode. Somente ela que pode trazer pecadores ao arrependimento. Somente ela que pode trazer quebrantamento e transformação de vida. Tão somente a palavra de Deus. Tão somente a palavra de Deus. Jonas, ele faz isso de uma maneira desleixada. Jonas, certamente, aos olhos humanos, ninguém iria dar crédito a Jonas. Quem iria dar crédito para um homem de má aparência, que está correndo na rua feito um louco? Mas ele portava algo valioso. Ele portava a palavra de Deus. Ele levava algo valioso, algo precioso. Ele levava a palavra de Deus. Jonas levava a palavra de Deus. E é ela que produz um efeito. É ela que transforma vidas. É ela que traz o pecador ao arrependimento, a reconhecer sua iniquidade e se quebrantar diante de Deus. E o texto diz que toda aquela cidade de Nínive, toda a cidade de Nínive, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Pessoas de alta idade, pessoas de idade menor, pessoas de condições financeiras boas, pessoas de classes inferiores, todos eles se quebrantaram diante da palavra de Deus. E proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Todos eles se arrependeram e buscaram a misericórdia de Deus. Todos eles reconheceram que a ira de Deus sobreviria sobre eles. E que eles mereciam aquela ira. E o que restava era apenas clamar pela misericórdia de Deus. Eles reconhecem isso. Porque é a palavra de Deus que detém todo o poder. É a palavra de Deus que pode transformar o ser humano. É a palavra de Deus, não é o pregador. Não são as pessoas que anunciam, mas apenas a palavra de Deus. É a palavra de Deus que pode transformar. É a palavra de Deus que detém todo o poder. Tão somente a palavra de Deus. Tão somente ela. Irmãos, a palavra de Deus sobreveio a Jonas em uma época onde Deus usava profetas, onde o cano não estava fechado, onde nós não tínhamos as escrituras. Mas hoje a palavra de Deus sobrevém para mim e para você. Ela está aqui. Ela sobreveio para nós e nós devemos ser fiéis a ela. A palavra de Deus veio a mim e a você e nós devemos ser fiéis a ela. Não devemos distorcê-la. Não devemos modificá-la ao bem prazer de quer seja. Não podemos fazer isso. Devemos levá-la com fidelidade como ela é. Porque ela é a palavra de Deus. É ela que detém todo o poder. Não é o pregador,
não é a performance, não é o local, é a palavra de Deus. É ela que tem todo o poder. Eu gostaria de trazer algumas aplicações sobre esse texto. A primeira é que a palavra de Deus, ela veio até nós e nós fomos ordenados a ir a todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura. Da mesma forma que Jonas, a palavra de Deus veio a Jonas e ordenou que Jonas fosse pregar em Nínive, a palavra de Deus veio até nós e nos ordenou a pregar o evangelho a toda criatura. Somos chamados a pregar a palavra de Deus com fidelidade. Não temos o direito de acrescentar ou omitir nada dessa palavra. Precisamos anunciá-la com fidelidade, pois ela é a palavra de Deus. Você não é chamado para anunciar suas opiniões, os seus achismos, mas apenas o Cristo ressurreto, tão somente. Você é chamado para anunciar o evangelho, a palavra de Deus. Um cristão que não prega a palavra, que não anuncia a palavra, ele não é um cristão, ele é um impostor. Porque é um chamado para todos os cristãos. Todos nós devemos pregar a palavra de Deus. Assim como a palavra de Deus sobreveio a Jonas, a palavra de Deus hoje sobrevém a nós e diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que o Senhor requer do seu povo. É isso que o Senhor requer da sua igreja. Devemos fazer isso com fidelidade à palavra. Não buscando mudar ao bem prazer, para não constranger, para não ferir. Não. Devemos pregar a palavra de Deus com fidelidade. Porque ela é a palavra de Deus. Não achando que o poder está em nós. Porque nós não temos nada. Somos apenas um instrumento de Deus. Mas o poder está em sua palavra. É ela que produz arrependimento. É ela que transforma o pecador. O poder está na palavra de Deus. A segunda aplicação que eu queria trazer para vocês, irmãos, nessa noite, é que a palavra de Deus não depende de nós. Apesar das nossas limitações, Deus está agindo quando sua palavra é pregada com fidelidade. Não depende de nós. Nós precisamos apenas ser fiéis a essa palavra. Não são os nossos métodos, a nossa intelectualidade, a nossa performance. Não tenha confiança em si mesmo, mas na palavra de Deus. Muitas das vezes Deus nos usa para a sua glória, até nas nossas limitações. Até nas nossas limitações Deus nos usa para a sua glória. Muitas das vezes Deus nos usa em momentos, inclusive, que nós não estamos tão preparados e que não nos sentimos tão confortáveis a fazer. Como Jonas. Jonas não se sentia confortável em ir a Nínive. Jonas não tinha um apreço pelo povo de Nínive. Muito pelo contrário, Jonas vai levar uma mensagem de juízo para Nínive. Mas Jonas não pede por misericórdia, Jonas não se comove ao alertar aquele povo. O texto não diz nem que Jonas chorou diante de dizer que aquela cidade seria destruída. Mas mesmo nas limitações de Jonas, mesmo em Jonas não se sentir confortável, ele era um instrumento para a glória de Deus. E Deus também, ele nos usa, quando proclamamos a sua palavra com fidelidade, ele nos usa para a sua glória. E precisamos fazer isso aonde quer que Deus nos coloque. Não é por nossas forças, não é pelos nossos méritos, não é por nos sentirmos preparados, mas é pela graça e a misericórdia de Deus que nos usa os seus servos. Precisamos proclamar essa palavra. Precisamos anunciar o evangelho a toda criatura. Porque não é os nossos méritos, mas é o poder da palavra de Deus. Vivemos em uma época, irmãos, onde muitas pessoas dizem que o poder está no pregador, o poder está na igreja, mas o poder está na palavra de Deus. E a igreja que não é guiada por essa palavra, ela não é uma igreja, ela é uma sinagoga de Satanás. O pastor que não é guiado por essa palavra, ele não é um pastor, ele é um falso profeta. Porque o poder está na palavra de Deus, tão somente nela. O poder está na palavra de Deus. Tão somente a palavra de Deus pode transformar. E o terceiro ponto, irmãos, que eu gostaria de trazer nessa noite, é que
tão somente a palavra de Deus pode transformar e mudar a sua vida. Somente a palavra de Deus pode lhe trazer reconciliação com Deus. Todos nós somos pecadores e estamos distantes de Deus. Assim como Jonas foi anunciar a destruição de Nínive, o juízo de Nínive, a palavra de Deus anuncia o juízo eterno de Deus para aqueles que são desobedientes, para aqueles que estão debaixo da sua ira, para aqueles que não se arrependeram e creram em Cristo Jesus. Assim como Jonas vai pregar a ira de Deus sobre Nínive, a palavra de Deus hoje diz que a ira de Deus sobrevirá sobre todos aqueles que não estão em seu Filho, sobre todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Pois somente se arrependendo e crendo em Cristo Jesus é que nós podemos alcançar a misericórdia. Então somente se arrependendo e crendo em Cristo Jesus é que podemos ter os nossos pecados perdoados por Deus. Somente crendo que Cristo Jesus padeceu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia é que você pode ter paz com Deus. E assim como a palavra de Deus sobreveio a Nínive, a palavra de Deus sobrevém a você nessa noite. E a palavra de Deus diz: arrependa-se e crê em Jesus como Senhor da sua vida. Porque um dia Ele virá e Ele irá destruir, aniquilar todos aqueles que estão contra Ele. Todos aqueles que não o receberam ao seu Filho irão receber um juízo eterno, uma condenação eterna. Irão receber uma ira eterna. Irão padecer a ira de Deus. Receba Jesus como Senhor da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. Porque tão somente Ele é que pode lhe dar a vida eterna, a salvação. Arrependa-se hoje e creia em Cristo. Arrependa-se. Porque senão você será destruído. Você receberá a ira de Deus. Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. A ira de Deus está vindo. O inferno é real. O julgamento de Deus é real. E a única saída é se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus como Senhor da sua vida. Essa é a única saída. Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Porque somente assim você pode alcançar misericórdia. Por fim, eu gostaria de concluir trazendo um pouco da biografia que nós vimos no início do sermão. A biografia de Winston Churchill. E esse homem que foi primeiro-ministro do Reino Unido, ele conseguiu, por meio dos seus belos discursos, fazer com que os ingleses não se rendessem à pressão dos nazistas. Aquele homem que tinha discursos muito lindos e que comoviam toda a nação parava para ouvi-lo. Aquele homem, ele conseguiu, de fato, despertar a nação a não se render ao nazismo, a não se render a Hitler. Contudo, o discurso daquele homem, o discurso daquele primeiro-ministro, não conseguiu trazer nenhum daqueles jovens que morreram da guerra de volta à vida. O discurso de William Churchill não trouxe nenhum dos jovens ingleses que morreram na guerra de volta à vida. O discurso dele não fez com que os nazistas, de que Hitler se arrependesse. O discurso dele não pôde transformar o coração, o íntimo do ser humano, porque somente uma palavra pode transformar o mais íntimo do ser humano. E essa palavra é a palavra de Deus. É essa palavra que pode trazer o morto à vida. É essa palavra que pode trazer pecadores ao arrependimento. E nessa noite, se você chegou aqui e você ainda não se arrependeu dos seus pecados, nessa noite, se você ainda está morto em seus delitos e pecados, não sou eu que chamo, mas é o poder de Deus em sua palavra que lhe chama ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Cristo. Arrependa-se, porque a ira dele virá. E haverá um tempo que você não terá mais essa oportunidade. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Porque somente Ele pode salvar a sua alma. E a sua alma que vive em tribulação, a sua alma que vive distante de Deus, pode ser ressuscitada, pode ser trazida à vida hoje. Hoje, nesse momento.
Não é por intermédio de um pregador, não é por intermédio de uma igreja, mas é pelo livre acesso que você pode ter por meio de Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se e creia em Cristo. Porque somente Ele pode transformar a sua vida. Porque é a palavra dele que detém todo o poder. Ele é o Verbo encarnado. Ele é o Filho de Deus que se fez homem. Ele se fez homem, se humilhou, padeceu numa cruz para salvar todo aquele que crê em seu nome. Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Porque essa é a saída para a sua vida. É Ele que pode lhe trazer a sua alma morta para a vida. Somente Ele. Somente Ele é a esperança para a sua vida. Somente Ele pode lhe dar vida eterna. Somente Cristo. Solos Cristos. Também somente Jesus Cristo.